Olá, Brasil. Olá, povo católico. Tudo bem com vocês? Salve Maria. Então, meu povo, para essa videoaula eu fiz algumas pequenas mudanças. Tive que botar aqui o meu microfone mais perto da minha cara, porque eu estou gravando às 3 horas da tarde. E eu tô com o ventilador ligado aqui porque meu quarto tá um forno. Então, nas últimas aulas o áudio ficou uma bosta porque eu tentei tirar o microfone da câmera. Outra coisa que vocês vão reparar é que ao longo desse curso eu vou esbarrar aqui, ó, no meu microfone o tempo todo. Porque eu não consigo enxergar o teclado. E muito menos a minha mesa digitalizadora. Tá? Eu tô usando aqui uma mesa digitalizadora, acho que deu pra perceber nas aulas anteriores. Enfim, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você caiu aqui de paraquedas e está assistindo direto pelo YouTube, isso aqui faz parte de um curso de formação para pastoral da comunicação. O curso é 100% gratuito, não tem pegadinha, não vai ter aquela coisa que te dá vontade de querer mais e aí você tem que pagar. Não, isso só é possível graças aos nossos assinantes do nosso site. Então, se você não assinou o nosso site, é um valor simbólico que você só paga uma única vez por ano e ajuda o apostolado principalmente a manter o site no ar. E se você não tiver condições e puder seguir a gente nas redes sociais, as redes sociais da gente vai estar aí, é só seguir. Né? Se você estiver assistindo pelo YouTube, recomendo que clique no primeiro link da descrição, que é o que vai te dar o acesso direto para a nossa plataforma de educação à distância, porque através da plataforma que vocês vão conseguir assistir as videoaulas e não ficar boiando, porque as aulas estão mais organizadas, e tem a questão do certificado, e tem o livro online, porque o vídeo é um complemento do material que já está lá na plataforma. Feito essas observações, vamos embora para a aula de fato, porque eu estou muito estressado com uma situação bem chata que acabou de acontecer. Olá, meu povo. Vamos colocar a mão na massa de fato, né? Eu vou até abrir aqui o meu GIMP. Bom, eu estou um pouquinho revoltado porque eu acordei 6 e pouco da manhã, comecei a gravar as videoaulas, né? Que é o horário que eu tenho para estar mais fresquinho, né? E tem mais silêncio. Normalmente eu gravo de madrugada. Gravei, não uma videoaula, gravei um monte de videoaula ensinando a usar o GIMP de cabo a rabo. Aqui, ó, que é esse software maravilhoso que eu estou com ele aberto agora. Quando eu fui editar o vídeo, então, o microfone estava desligado. Então, eu estou tendo que gravar tudo de novo. Por isso que eu estou pedindo, por favor, se você puder me ajudar a te ajudar, se inscreva no nosso canal no YouTube pra gente monetizar essa bodega, porque o nosso canal não é monetizado. E vamos pra aula de fato. Para quem estiver aqui no YouTube, na nossa plataforma de educação à distância tem um módulozinho, né, antes dessa videoaula, tem um livrozinho, um livro virtual, onde eu falo o básico que uma logo deve ter. O que é um imagotipo, o que é um isotipo, o que é uma logotipo, né? E algumas regrinhas básicas que uma logo, na verdade não é nem regra, é uma sugestão que tá lá, que uma logo deve ter, principalmente uma logo católica. Então se você estiver boiando em algumas coisas que eu falar aqui nesse vídeo, mais uma vez eu vou pedir para você pela milésima vez, no link da descrição tem o link da nossa plataforma de educação à distância. Assiste a videoaula diretamente na nossa plataforma de educação à distância, por favor. Feito essas observações, eu tô aqui com o GIMP aberto. O GIMP é um software gratuito que tem para Windows, Mac e Linux, tá? Não tem para celular, tá? Antes que vocês perguntem. E ele é um software que é uma alternativa gratuita ao Photoshop. Eu gosto bastante de usar o Linux, o GIMP, que é um software oficial do Linux, né? Tanto é que GIMP significa... Eu me esqueci a sigla, mas eu vou botar aqui no vídeo para vocês verem que é alguma coisa... algum software de manipulação do GNU, alguma coisa assim. Eu não me lembro da sigla. Eu gosto de usar ele aqui no meu Windows, apesar de eu ter aqui o Photoshop instalado aqui no meu Windows. Eu uso mais o Premiere e o After Effects. E as imagens eu costumo fazer diretamente pelo GIMP. Por quê? O GIMP é muito mais leve, muito mais rápido e é de graça. Eu gosto de coisas gratuitas e open source, certo? Bom, aqui eu tenho a minha área de trabalho do GIMP. Ela é bem parecida com o Photoshop, né? Tema Dark. O legal do GIMP é que vocês conseguem personalizar ela. Dá pra deixar o GIMP com layout bem parecido com o do Photoshop, inclusive, mas não vem ao caso aqui nesse curso. Pesquisem aí no YouTube se vocês estiverem interessados. Enfim, e essa área de trabalho aqui pode ser que ela seja diferente do que vocês instalaram aí no computador de vocês, tá? Matias, eu não fiz a instalação, eu tô no YouTube. Então, na primeira aula desse curso, eu já deixei na descrição do vídeo todos os programas que vamos utilizar ao longo desse curso. Então, mais um motivo, eu acho que esse é o milésimo motivo para você se inscrever lá no nosso curso, na nossa plataforma de educação à distância. E também porque você ajuda no SEO do apostolado, né? É claro que eu quero que vocês assistam diretamente no nosso site. Enfim, então, esse layout que está aqui pode ser diferente do de vocês, porque ele é 100% personalizável. Então, por exemplo, aqui eu costumo tirar coisas que eu não uso. Por exemplo, eu tenho aqui essa parte aqui de textura, essa janela de textura, eu não uso isso daqui, então eu vou fechar. Ó. A parte de fontes também, eu não uso. Eu posso deixar. O histórico de documentos eu utilizo. O pincel eu também utilizo. O pincel eu posso tanto trabalhar por aqui, quanto clicando aqui, ó, nessa janelinha. E aí vocês escolhem qual vocês acham melhor. Aqui, a mesma coisa, ó, eu não utilizo
essa parte aqui de canais. Eu só utilizo o histórico de camadas e vetores, ok? Enfim. Opa, sem querer aqui. Como eu tô com uma mesa digitalizadora, eu vou deixar tudo aqui embaixo, ao invés de ter dois... Tá vendo? O próprio GIMP, você pode organizar aqui as janelas do jeito que vocês quiserem. Aqui, eu vou deixar os pincéis aqui em cima, os vetores aqui do lado. Opa, não, eu quero que ele fique do lado aqui, isso. Enfim. Então, isso aqui não tem uma regra, tá? Vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem. Então, aqui no meu canto superior esquerdo, eu tenho as minhas ferramentas que vamos utilizar. Não vamos utilizar todas aqui, tem algumas aqui que eu particularmente nem sei para que serve. Para que serve, porque particularmente não uso. Aqui embaixo, eu tenho as configurações das ferramentas que estão aqui em cima, certo? Isso aqui também, ó, são outras coisas. Isso aqui é o histórico de desfazer, então isso aqui eu utilizo, tá? Deixa eu até voltar com ele aqui pro menuzinho. Isso aqui eu também não utilizo, então eu vou fechar essas duas abas aqui. Aqui em cima eu tenho a ferramenta que eu vou utilizar. Repare que quando eu seleciono as ferramentas, o menu aqui embaixo muda, porque aqui embaixo seriam as configurações das ferramentas que estão aqui em cima, certo? E essas ferramentas aqui, elas estão resumidas. Por quê? Porque tem mais ferramentas aqui dentro. Reparem que tem uma setinha aqui, ó, do lado. Eu vou ver se eu dou um zoom no vídeo, vai ficar com a qualidade meio bosta, mas... como vocês podem ver aqui, ó, tem uma setinha. E quando eu clico com o botão direito do mouse, ele me dá mais ferramentas. Isso aqui é para quem tem monitor pequeno, como é o meu caso, meu monitor é 1920 por 1080, então economiza espaço. Aqui eu tenho a minha caixinha de cores, que está com as cores da explicação que eu dei anteriormente, que infelizmente não foram salvas. Normalmente, por padrão, ela vem aqui, ó, preto e branco. Eu falei preto, não, é preto. Ela vem assim, ó, com esse padrão aqui. E aí aqui a gente tem cada ferramenta que vai fazer uma coisa específica. Normalmente, se você para ler o que está escrito na tela, elas são autoexplicativas, tá? Mas fiquem tranquilos que ao longo desse curso eu vou explicar para vocês mais especificamente. Aqui no meu canto direito, certo? É meu canto direito aqui. Eu tenho aqui em cima os meus pincéis e o meu histórico de vetores, certo? Matias, o que é vetor? Calma que eu já vou explicar. E aqui embaixo eu tenho a parte de camadas, que é onde eu trabalho as camadas. Matias, o que são camadas? Lembra na primeira videoaula, quando mexemos lá no Photopea, que tinha um monte de coisas que eu falei, aqui é um objeto inteligente, e etc. Então, aquilo ali são camadas. Camadas nada mais, nada menos do que uma imagem por cima da outra. Por isso que tem esse símbolozinho aqui, de vários papéis em cima do outro. Então, quando eu crio uma nova camada por cima da outra, significa que eu estou colocando um papel por cima do outro, certo? E aqui em cima eu tenho o meu menu com outras opções, certo? Aqui embaixo, nas camadas, também vamos utilizar bastante. O primeiro é para criar uma nova camada. O segundo é para criar uma pasta dentro das camadas. Para que serve essa pasta? Para organizar o nosso projeto, certo? Aqui eu tenho uma setinha para cima e uma setinha para baixo, que é para colocar uma camada em cima, colocar uma camada embaixo. E aqui eu tenho uma opção de excluir uma camada. Essas duas aqui eu particularmente não me lembro para que serve, porque eu quase não uso, certo? E aqui dentro da camada a gente também tem outras opções, como opção de opacidade, o modo dessa camada. Isso aqui não vamos utilizar ao longo desse curso, porque é um pouquinho mais avançado e não vem ao caso. Certo, meu povo? Vamos criar um novo projeto? Eu não vou trabalhar com teclas de atalho para não ficar muito mais complicado para vocês, tá? Mas tudo isso que tem aqui, como vocês passarem aí o mouse por cima, por exemplo, aqui, ó, eu passei o mouse por cima, vocês reparem que ele vem com uma tecla de atalho do lado, certo? Cada ferramenta aqui em específico tem uma tecla de atalho. O GIMP, ao contrário do que muita gente fala, não é ruim, tá? O GIMP não é um software ruim. A diferença do GIMP pro Photoshop é que você não sabe utilizar. Então, quando as pessoas não sabem utilizar o GIMP, elas dizem que o software é ruim. Eu vou colocar aqui um vídeo, vai aparecer nesse exato momento, um vídeo de uma pessoa fazendo um desenho mega profissional no GIMP, para vocês verem que sim, é possível fazer coisas extraordinárias aqui. Inclusive, eu fiz o logo do Delvero aqui no GIMP, tá? Na época. E eu faço as artes que tá tanto lá no Instagram, inclusive, segue a gente lá no Instagram, por favor. E todas as artes do website, de tudo, eu faço aqui pelo GIMP. Eu não uso o Photoshop porque eu não estou acostumado a usar o Photoshop. Eu não vou entrar muito nesse detalhe de software ser difícil ou fácil, isso aí eu falo no meu canal pessoal no YouTube. Enfim. Então, eu vou criar aqui um novo projeto, clicando aqui em Arquivo, clicar em Nova. Aqui, o GIMP ele me dá algumas opções, como altura e largura. 1920 por 1080 é o padrão Full HD, certo? Eu posso criar um arquivo tanto na horizontal quanto na vertical. Na horizontal seria o padrão para Stories de Instagram. Então, se você quiser postar Reels ou Stories de Instagram, é 1080 por 1920, tá?
Se for post, normalmente 1080 por 1080. Tem uma outra resolução que está me fugindo agora da memória, que é para postagem um pouquinho mais na vertical. Mas aí vamos falar mais para as próximas aulas. Aqui é a quantidade de pixels por polegada, normalmente por padrão. Vem com 72 pixels, isso aqui está com as paradas salvas das aulas que eu gravei e não foram pro ralo, foram pro ralo, né? Porque eu estava gravando com o microfone desligado. E aqui tem outras configurações que não vem muito ao caso. A primeira coisa que vamos fazer da nossa logo é criar uma logo que seja o nosso ícone. O ícone vai ser utilizado na maior parte dos nossos projetos. Vamos poder utilizar na foto de perfil, das redes sociais, etc, 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 certo? Eu costumo colocar uma resolução bem alta. Primeiro aqui, ao invés de 72, eu costumo colocar 300 pixels por polegadas. Por que 300 pixels por polegada, Matheus? O que isso significa? Particularmente nem eu sei para que serve o pixel por polegada. Eu só sei que na hora de mandar para uma gráfica imprimir, toda gráfica sempre pede que as suas artes tenham no mínimo 300 pixels por polegada. Tá? O 72 pixels por polegada é o padrão que utilizamos no nosso computador. No smartphone, no computador. Na hora de imprimir alguma coisa, precisa ter 300 pixels por polegada. E aqui de altura e largura, eu costumo colocar um valor bem alto, um valor até em 4K. Aqui se eu clicar em modelo, tá vendo? Ele me mostra vários tipos de modelos de documentos. Depois vocês podem dar uma lida aqui com mais calma. Eu costumo colocar aqui, por exemplo, 4096. Eu crio uma imagem quadriculada nesse tamanho. Então eu vou colocar 4096. Esse projeto vai ser um projeto muito pesado. Tanto é que acho que o GIMP vai até me dar um aviso aqui dizendo que o projeto é muito pesado. Mas esse é o objetivo. Esse seria o jeito certo de fazer uma logo? Não. O certo seria você fazer a sua logo diretamente num programa de vetor. Mas, assim, para dar um pontapé inicial e começar a fazer os projetos da paróquia de vocês podem utilizar o GIMP, tá? Eu vou apertar aqui em OK. Reparem que esse projeto de logo, como eu estou fazendo diretamente pelo GIMP, eu estou fazendo com um arquivo muito, muito, muito grande, em 4K, e pela quantidade de pixels por polegada, só o projeto vai ter quase 200 megabytes, certo? Eu vou clicar OK, vai ser um projeto bem pesado. Aqui ele colocou a cor de fundo preta, porque a minha cor de fundo aqui é preta, tá? Se eu criasse um projeto, aqui, eu mudei aqui a ordem das cores, se eu apertar Ctrl N, Ctrl N, pronto, 300 pixels por polegada, OK. Agora ele cria na cor branca, certo? Porque uma imagem quadriculada, porque vai ser o nosso ícone. Depois vamos pegar esse ícone, que vamos fazer nas 3 versões que eu falei, que está lá na aula anterior, as 3 versões, uma colorida, uma em preto e branco e uma branca. Depois que fazemos esse ícone, vamos salvar ele em PNG e vamos jogar para uma versão mais completa da logo. Ou também dá para vocês fazerem o seguinte, dá para vocês fazerem a logo diretamente aqui, igual, por exemplo, o logo do Deu Vero. O Deu Vero é a logo e o texto junto. Mas aí teria que ter um pouquinho mais de malemolência aí para vocês, a criatividade para criar um projeto um pouco mais desenhado. Mas eu estou sem inspiração para criar logotipo. Vamos abrir aqui o Google Image. Vamos abrir aqui, ó, o Google Image. E vamos digitar, ó, logo paróquia. Ó, já esbarrei aqui no microfone. Aqui eu acho bem interessante porque o Google ele pega vários projetos, inclusive de agências católicas, e mostra, ó, a quantidade de logos interessantes de paróquias. Tem uma logo mais bonita que a outra. Olha essa logo aqui do Sagrado Coração de Jesus que eu falei. Essa logo aqui, Sagrado Coração de Jesus Meyer, que inclusive é puxado da rede social, olha só que interessante. Botaram pão de açúcar, o desenho da igreja, como eu tinha falado anteriormente lá na nossa apostila, que normalmente o logo de paróquia normalmente é sempre o desenho da igreja, bem interessante, essa opção de escolha de desenho, um pouco mais estilizado, com 2 cores, ou seja, branco e vermelho, aí, tipo, dá menos trabalho. Algumas logos aqui são mais rebuscadas, inclusive aqui a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Meyer, aqui eles já especificaram o local. Essa paróquia aqui, eu tenho quase certeza que é onde eu fiz faculdade, ali perto da Cruz, Dias da Cruz. Eu sempre erro ao falar o nome dessa rua. Aqui, ó, também tem um projeto no Behance, ó, que eu falei, sempre tem uma logo preta. Preta, quando eu falar preta, não necessariamente precisa ser preta, tá? Pode ser qualquer cor mais escura, mas uma cor que fique boa no fundo claro e uma cor que fique boa no fundo escuro. Como é o caso aqui do deuvero.org. Eu tenho uma versão colorida, uma versão preta e uma versão branca, exatamente para poder utilizar em qualquer projeto. Aqui é interessante, mais uma vez pegaram o prédio da igreja e botaram uma imagem de Jesus aqui, para que é Cristo Redentor. Aqui, ó, já fizeram um pouco mais diferente, fizeram algo um pouco mais estilizado. Aqui tá escrito quase paróquia, eu não entendi. Aqui tá em Olímpia, São Paulo. Aqui diz embaixo o local e
aqui colocaram a imagem dos padroeiros, São Judas Tadeu e Santo Expedito. Esse era o caso da minha primeira paróquia. A primeira paróquia foi a paróquia Santa Edvige e São Pedro. Porque, enfim, é uma treta que na verdade nem era para ser dois padroeiros, era para ser um só. Mas enfim, aqui tem bastante exemplos de inspirações que eu posso pegar aqui, porque particularmente eu já feito a logo nas aulas anteriores, mas eu olhei aqui e tem bastante logo interessante que a gente pode utilizar como inspiração, tá? Bem interessante. Essa daqui de paróquia Nossa Senhora da Conceição. Eles utilizaram, tá vendo, cores diferentes, então estilizaram a imagem de Nossa Senhora. E aqui, como vocês podem ver, tem pouquíssimas paróquias aqui que a logo é um pouquinho mais complicada. Deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, muito complicada essa logo aqui, ó, extremamente complicada. Paróquia de Santana. Deixa eu ver. Se você repararem aqui no Google, aquilo que eu já tinha falado, ó, essa aqui, ó, extremamente complicada, mas essa aqui provavelmente foi algo um pouco mais improvisado, né? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó. Brasão. Brasão. Fujam de brasões, gente. Eu sei que é lindo, eu sei que é conservador, eu sei que é maravilhoso, mas para trabalhar isso aqui depois, eu sempre levo em consideração que vocês possam perder aí o arquivo. Nossa, essa daqui, ó, de Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua. Belíssima, belíssima. Mas muito detalhada. Para trabalhar isso aqui depois, é o ó do Borogodó. O legal seria fazer paróquias. Aqui é a paróquia Nossa Senhora da Conceição. Essa daqui, a logo aqui é do Padre Nivaldo. É da paróquia do Padre Nivaldo. Tem que ir lá visitar a paróquia dele. Logo simples, por favor. Sempre logotipo simples. Porque facilita a vida das pessoas que vão ter que trabalhar essa logo no dia a dia. Ter que fazer panfleto, arte para mídia social, etc, etc. Imagina que vocês têm o arquivo da logo e perdeu. Sei lá, perdi acesso à conta do Google, perdi o meu computador, que estava lá na HD do meu computador, e aí vocês só tem, por exemplo, aqui a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, eu só tenho esse arquivo aqui da rede social, que eu vou ter que vetorizar isso aqui do zero para conseguir enviar para alguma gráfica e fazer, sei lá o que vocês quiserem fazer. E aí, pô, imagina, se o pessoal da Paróquia do Sagrado Coração aqui do Meia perder o arquivo original da logo, ele vai conseguir refazer sem grandes problemas, né? Agora, se eu pegar essas paróquias que, diga-se de passagem, são logos belíssimas, por exemplo, essa daqui de Santo Antônio, para redesenhar isso aqui do zero, caso eu perca os arquivos originais da logo, é bem complicado. Isso é uma tendência, tá? É uma tendência que todas as marcas, não é só no meio católico que vem adotando isso. Se eu digitar aqui, ó, logo flat, que é o estilo flat design. Se eu digitar aqui logo flat, vocês reparam que sempre, todas as marcas elas estão mudando a sua identidade visual. Aqui, ó, se vocês forem pegar, cada vez mais está simples, certo? Por exemplo, a Warner, olha só a Warner, olha como é que era o logo da Warner. Tinha que ter noção de computação gráfica, 3D. Agora não, agora qualquer pessoa pode simplesmente pegar essa logo da Warner e vetorizar, né? Aqui o Google também, o Google mudou a sua logo recentemente, Apple. Isso aqui, a gente entra muito em marketing digital, mas ó, aqui também, ó, Starbucks, a Volkswagen, o próprio Mozilla Firefox agora está mais simples, mais compacto e é mais bonito, né? O Instagram também, ó, o Instagram é um clássico exemplo, a Oi, Globoplay também, Globosat Play. Reparem que é algo mais simples, fácil de vetorizar, certo? Voltando aqui para a nossa imagem do GIMP, para encerrar essa aula, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona as camadas, que é o que vamos mais trabalhar aqui. Então aqui eu tenho uma camada de fundo, que é uma camada em branco. Se eu clicar aqui nesse botãozinho, eu posso criar uma nova camada. E eu posso querer que essa camada seja transparente ou tenha algum tipo de cor. Na maioria das vezes, vamos sempre criar uma camada transparente. Não faz sentido criar uma camada branca por cima de outra camada, sabe? A maioria das vezes sempre vai ter essa opção aqui, transparente. Aqui tem outras opções que eu não costumo mexer. Eu clico em OK. E aí, ó, eu tenho aqui uma camada transparente por cima. Como é que eu sei que essa camada é transparente? Se eu clicar aqui e cobrir aqui a visão dessa camada com um zoinho aqui, ó, vocês reparam que tem esses símbolozinhos aqui atrás, desses quadradinhos. Todas as vezes que vocês verem esses quadradinhos em qualquer programa, significa que a imagem é transparente. E aqui eu tenho uma camada por cima da camada branca. Então se eu pegar aqui um pincel e escrever qualquer coisa aqui dentro, eu estou escrevendo na camada transparente. Se eu criar mais uma camada transparente e colocar aqui um pincel vermelho e escrever por cima, eu estou escrevendo por cima da camada transparente que está em cima da outra camada transparente. Matias, o que isso quer dizer? Dependendo do desenho que fizermos, vamos sempre trabalhar dessa forma, uma camada em cima da outra. Então na hora que eu apagar, por exemplo, eu não consigo apagar a camada de baixo, porque eu estou apagando, na verdade eu estou na camada de cima. Então, por exemplo, eu estou tentando apagar, por exemplo, a parte preta, eu não consigo. Agora a parte vermelha, eu consigo, porque uma camada está por cima da outra. Para quem realmente for leigo e estiver assistindo essa aula, né, como eu disse, esse curso é feito para todo mundo, inclusive para pessoas que não são muito familiarizadas com informática. Seria basicamente isso aqui, ó. Olhem para minha facecamera. Ó, eu tenho aqui um papel. Quando eu crio uma nova camada, basicamente eu faço isso aqui, ó.
eu coloco um papel em cima do outro. A diferença é que aqui eu coloco um papel transparente em cima do outro. Qualquer coisa relacionada a designer vai ser isso aqui, o tempo todo. Ao longo do curso, nós vamos trabalhar isso o tempo todo. Então, por exemplo, aqui eu criei uma nova camada, eu posso excluir as camadas aqui, ó, clicando na parte de baixo. Vou criar aqui uma camada transparente, vou desenhar aqui qualquer coisa. Vou selecionar aqui esse pincelzinho aqui. E deixa eu diminuir aqui o tamanho do pincel. Ó. Diminuir aqui o tamanho do pincel. Não, ainda está muito pequeno. Eu vou colocar a cor preta para vocês conseguirem enxergar melhor. Pronto. Essa parte aqui tá legal. Para eu dar zoom na minha imagem, é só segurar a tecla Ctrl e rolar aqui o scroll do mouse, certo? Aí eu consigo dar zoom. Vamos trabalhar bastante o zoom ao longo desse curso. E aí, ó, eu vou fazer o nosso primeiro desenhozinho aqui, ó. Vou desenhar um olhozinho aqui, ó, para vocês verem. No meu caso aqui, eu tô com mais facilidade de desenhar um olho, porque eu estou com uma mesa digitalizadora, tá? Mesa digitalizadora, ela é uma mão na roda para quem é designer, para quem quer trabalhar nessa área. Eu, particularmente, já não trabalho muito com isso. Eu trabalhava muito na época que eu trabalhava como web designer. E, ó, eu consigo aqui, ó, criar um rostinho. Ó, a linguinha para fora. Eu fiz aqui o meu desenho, certo? Aí, digamos que eu queira pintar o rosto. Deixa eu fazer aqui um rosto redondinho. Aqui, ó, para vocês verem. Eu estou desenhando na camada transparente que está por cima da camada branca. Pronto. Queria aqui um rostinho aleatório aqui, bem zoadinho. Sem orelhas, né? O cara tem que ter orelha, pelo amor de Deus, né, Matias? Pô, sem orelha é sacanagem. Essa orelha aqui vai estar por trás. E aqui eu tenho que apagar aqui porque... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o pincel, ó. E aí, digamos que eu queira pintar essa minha camada, pintar o rosto desse cara. Eu crio uma nova camada. Eu seleciono a camada de baixo, crio uma nova camada transparente. E aí, qualquer pintura que eu fizer, eu seleciono a cor que eu quero aqui. Por exemplo, vamos desenhar aqui com uma cor meio amarelada, tipo Simpsons. Vou mudar aqui o pincel para um pincel mais interessante. E aí, ó, eu posso pintar. Vocês reparam que eu estou pintando e ele está saindo por debaixo da camada de cima, né? Porque essa camada está embaixo do desenho. Se eu selecionar essa camada de cima, eu estaria tampando o meu desenho. Não é isso que eu quero. Eu quero só pintar aqui, ó. Só pintar o desenho por debaixo, certo? Ó, tô pintando aqui, pintando de qualquer jeito, só para vocês terem uma noção. Ó, pintei aqui o desenho por debaixo. Enfim, e aí agora falta pintar a linguinha. Para pintar a linguinha seria interessante a gente criar mais uma camada, que vai ficar por cima dessa e debaixo dessa, que é a camada que está o desenho de fato, tá vendo? Tá aqui o desenho e aqui a pintura. Então, essa camada que vai ficar aqui no meio, eu vou pintar a linguinha. Pinta aqui a língua de vermelho. Ó, na verdade, a língua tem que ficar debaixo da camada da pele. Pronto, agora eu posso pintar sem medo de me preocupar em borrar o desenho, porque ela está por baixo. Entendeu, meu povo? Como é que funciona? Como é que funciona o GIMP? Nas próximas aulas, vamos começar a colocar a mão na massa e fazer a nossa logo de fato, certo? Vou encerrar a aula por aqui, porque já deve dar uns 20 ou 30 minutos de aula. E as aulas vão ser bastante grandes, desculpem, mas é isso aí. Eu fico por aqui, é isso aí, valeu.